Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nessa aula a gente vai pintar uma meia natalina. Eu vou começar aqui pelo bastãozinho de doce. Eu vou usar as cores branco e vermelho escarlate, mas você pode usar qualquer outro vermelho se você não tiver esse, tá bom? Então eu vou preencher aqui de branco, só preencher normalmente, não tem nenhum segredo. Vou pular um. Vou pintar a outra partezinha também de branco. Estou usando o pincel número 6. E é só preencher, não tem nenhum segredo nessa parte. Vou pular mais um e vou pintar o próximo de branco também. Agora, com o vermelho escarlate, eu vou preencher as outras partes que faltaram. É só preencher mesmo, normal, não tem nenhum segredo nessa parte. Agora, com a cor vermelho carmim, eu vou sombrear aqui as áreas do vermelho, só em volta, tá? Somente nas bordas. Vou passar um pouquinho de tinta e vou espalhar pra dentro. Se você não tiver o vermelho carmim, você pode usar o púrpura, tá? Ou algum vermelho mais escuro. Agora, com o cinza, eu vou passar também, olha, só na beiradinha de onde eu passei o branco, tá? Vou passar só um pouquinho de tinta para fazer aqui um leve sombreado. Eu passo só na beiradinha também e dou uma espalhada, tá? Mas é bem pouquinha tinta mesmo. Como se fosse um contorno. Agora eu vou pegar a cor azul cobalto para fazer aqui o lacinho. Então, eu começo a preencher, tô usando o pincel número 4. E é só preencher aqui, ó. Eu vou preencher primeiro as laterais do lacinho, tá? E vou preservar o centro por enquanto. Aqui no centro do lacinho, eu vou passar no meio e vou espalhando pra lateral, mas eu não fecho totalmente, tá? Eu deixo uma bordinha, que é onde eu vou entrar com o branco. Eu pego o branco só de um lado do pincel, coloco esse lado que tá com a tinta virado para fora, e eu vou fazer um contorno aqui nas laterais do lacinho. Passo o branco e eu vou puxando pra dentro, esfumando essa tinta.
Não pode ficar um risco certinho, eu tenho que suavizar esse contorno, tá? Então, eu vou passando e vou puxando pro centro. Passo nas laterais e puxo para o centro do lacinho. Aqui no miolinho do lacinho, eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego o branco só de um lado e faço o contorno aqui nesse espacinho que eu deixei sem passar o azul. E dou uma espalhada também, esfumo essa tinta. Vou passar um pouquinho de azul aqui em cima para reforçar. Aqui no coração eu pintei de vermelho, escarlate, tá? Eu só preenchi normal, sem segredo. E agora eu vou sombrear esse coração com a cor vermelho carmim. Se você não tiver o carmim, pode ser o púrpura ou também o vinho. Agora é só fazer o contorno aqui com o carmim e dar uma espalhada para sombrear essa tinta. Então, eu passo aqui em volta do lacinho, contorno toda a área aqui do lacinho, tá? E dou uma espalhadinha. Agora, eu vou pegar um pouquinho de branco e vou passar aqui no meio do coração. Eu deposito aqui no meio um pouquinho de tinta apenas e vou espalhando essa tinta, tá? É bem pouquinho. Se você pegar muito, você não vai conseguir espalhar. Vai ficar muito esbranquiçado. Então, é só um pouquinho mesmo, só para dar uma iluminada aqui no centro do coração. Aqui na caixa de presente, eu vou usar a cor verde soft e a cor verde oliva. Se você não tiver o verde soft, ele é um verde bem clarinho. Você pode usar outro verde que você tenha, tá? Pode ser um verde, o verde mais claro que você tiver aí, você pode usar. Eu vou preencher com o verde soft, ele é bem clarinho. É só preencher normalmente, deixando ali a fita sem pintar, tá? Eu vou pintar só a caixinha mesmo. Preencho bem preenchido, não pode deixar falhas, tá bom? No tecido. A trama do tecido tem que ficar bem preenchida. Pego um pouco do branco e agora eu vou dar uma iluminada aqui no centro da caixa de presente. Então, eu passo um pouquinho do branco e espalho em movimentos circulares. Tem que dar uma boa espalhada nessa tinta, tá? Eu não posso só depositar a tinta e deixar, eu tenho que espalhar bem. Agora, com a cor verde oliva, eu vou preencher a fita da caixa. Só preencher também, tô usando o pincel número 4. Eu vou preencher primeiro essa parte aqui, depois a gente preenche a parte de cima. Preencho normalmente, limpo meu pincel, agora eu vou pegar um pouco do branco, vou depositar no meio, no centro da fita, e vou espalhar, vou esfregar essa tinta. Coloco mais um pouquinho e esfrego, olha, espalhando para suavizar essa tinta. Agora preencho o restante.
Agora eu pego um pouco do branco novamente e vou passar nessa beiradinha aqui, olha. Faço um contorno e vou puxando pra dentro. Passo na borda e vou jogando pro centro, tá? Ó, vou puxando pra baixo, espalhando esse branco. Passo também um pouco do branco aqui do outro ladinho, olha, na outra lateral da fita. Passo e puxo para cima. Agora eu vou terminar de preencher o restante aqui da fita com verde oliva. Vou pegar o branco também só de um lado do pincel e vou passar aqui nessa lateral, com a tinta para o lado de fora, tá? E puxo para baixo, ó, dou uma espalhada, puxando a tinta para baixo. Agora, com a cor siena natural, eu vou preencher aqui os coraçõezinhos. Vou preencher todos eles. Agora, com o branco, eu vou dar uma iluminada no centro dos coraçõezinhos, olha. Então, eu deposito um pouquinho do branco no centro e dou uma espalhada. É bem pouquinha tinta mesmo, porque é uma área pequena. Então, se pegar muita tinta, você não vai conseguir espalhar. Então, é bem pouquinha tinta mesmo. Coloco bem no meinho e espalho, tá? Eu tô usando o pincel número 4, mas você pode usar até mesmo o 2. Agora, eu vou pegar o pincel número 12 para preencher essa área maior aqui da meia, tá? Então, eu vou começar a preencher com o vermelho escarlate, você pode usar outro vermelho, não tem problema. E eu vou preencher aqui, ó, toda essa área do centro aqui da meia. Agora eu vou pegar um pincel menor, tá? Peguei o número 6 e eu vou fazer aqui os contornos e todos os cantinhos, tá? Porque com o pincel número 12 não dá pra gente fazer isso, porque
ele é muito largo. Então, pra gente fazer aqui os cantinhos, tem que pegar um pincel menor, tá? Então, eu peguei aqui o número 6 e agora eu vou fazer o contorno bem certinho. Então, olha, depois de preencher tudo certinho, eu vou vir com o vermelho carmim e eu vou contornar aqui a meia pra mim fazer uma sombra, tá? A gente vai sombrear aqui, ó, toda a volta da meia com essa cor. Se você não tiver essa cor, você pode usar o púrpura ou o vinho. Então, eu vou passar aqui, ó, em toda a volta da meia e vou dar uma espalhada. Não precisa passar muita tinta, tá? É só para fazer um sombreado aqui mesmo. Passo também aqui em volta, ó, da folha, tá? Eu vou sombrear aqui toda essa parte, mas eu não vou fechar toda a meia com essa cor, tá? É só pra gente fazer um sombreado em volta. Eu vou pegar um pouquinho do branco, só de um lado do pincel, pra gente fazer um ponto de luz aqui. Eu coloco o pincel em pé, com a tinta virada para o lado de fora, tá? E puxo para baixo, olha. Passo várias vezes no mesmo lugar para tirar o excesso. Para fazer as folhinhas, eu vou usar o verde kiwi e o verde oliva. Se você não tiver o kiwi, você pode usar qualquer outro verde mais claro, tá? O verde pistache, verde maçã, qualquer outro verde que você tem. Então, eu começo preenchendo a folha, só preencher normal, fazendo o contorno bem certinho. Depois, pego um pouco do verde oliva, passo na parte de baixo da folha e vou puxando para cima. Tá espalhando, olha, a tinta. Já deixo ali a nervurinha feita.
e só espalhando. Eu esfumo bem essa tinta pra cima. Depois de feito isso, eu vou pegar um pouco de branco para iluminar só de um lado do pincel. Coloco o lado que tá com a tinta voltado para fora, faço o contorno e puxo para dentro, tá? Olha, jogo para baixo, vou seguindo ali o risco da folha, seguindo o movimento que a folha faz, tá? Então, passo o contorno e vou jogando pro centro, das laterais pro centro, tá? Na outra folha é a mesma coisa, o mesmo processo. Preencho tudo com verde kiwi. Coloco o verde oliva na parte de baixo e vou espalhando para as laterais e para as pontas da folha. Vou puxando essa tinta, espalhando bem. E agora com o branco eu vou iluminar essa folha com a tinta só de um lado do pincel. O lado que está com a tinta voltado para fora. Faço o contorno nas laterais da folha e vou jogando para o centro, das laterais para o centro. Agora, essa parte aqui a gente vai preencher com o carmim. Se você não tiver o carmim, você pode usar aqui o púrpura. Pego um pouco do branco só de um lado do pincel. E com a tinta voltada para baixo, eu vou passar aqui, olha, fazendo contorno. E vou jogar para cima, vou espalhar essa tinta, tá? Eu faço o contorno e espalho para cima, mas eu não fecho toda ela com branco, tá? Eu passo apenas de um lado esse branco. Preencho a outra parte. Pego o branco novamente, com o lado da tinta voltado para baixo. E eu vou passar aqui, ó, nessa parte e esfregar, vou esfumar essa tinta, tá? Tenho que suavizar esse contorno. Agora, com o preto, eu vou preencher essa parte aqui da meia. Eu vou pegar um pincel maior para me ajudar, para ficar mais fácil. Peguei o pincel número 12 e eu vou preencher aqui toda essa área de preto. A tinta tem que estar num ponto bom,
não pode estar grossa, senão não vai ficar legal, vai ficar uma pintura muito pesada. Então, eu vou espalhando bem, tem que preencher muito bem, não pode deixar falhas na trama do tecido. Na hora de fazer o contorno aqui, você pode pegar um pincel menor, tá? Se você se sentir mais confortável, porque o contorno ele tem que ficar bem certinho, tá? Tem que procurar não entortar essa parte, fazer o contorno bem retinho mesmo, pra ficar bonito, tá? Então, se você achar melhor, você pode pegar um pincel menor. Agora eu vou pegar um pouco de branco, só de um lado do pincel, e eu vou passar aqui nessa área para iluminar. Então, eu faço aqui, ó, uma meia lua e vou espalhando essa tinta. Olha, eu vou esfregando meu pincel, trazendo essa tinta, espalhando bem, tá? Para não deixar num lugar só. Então, eu vou espalhando nesse movimento assim de meia lua mesmo. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, preencho tudo com preto. Pego o branco novamente para iluminar. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou fazer uma meia lua aqui, ó. E vou espalhar essa tinta, esse branco, em movimentos de vai e vem, ó. Tá seguindo ali o arredondado da meia, tá? Então, eu vou arredondando essa luz e espalhando bem essa tinta, para não ficar num lugar só. Bom, aqui eu deixei a minha pintura secar um pouco, para mim fazer um fundo em volta. Então, sempre que você for fazer um fundo, depois, no final da sua pintura, é bom esperar a pintura secar primeiro, para você não correr o risco de borrar, tá bom? Então, aqui eu tô passando clareador em volta. Não precisa crescer demais com esse fundo, tá? Você pode deixar ele mais próximo, mais rente aqui mesmo ao desenho, tá? Vou passar um pouquinho do clareador. E agora eu vou vir com o amarelo limão, só com a sujeirinha da tinta. Eu não peguei muita tinta, tá? Eu peguei apenas uma sujeirinha de tinta mesmo, para ficar um fundo bem suave. Quanto mais tinta você pegar, mais forte vai ficar o seu fundo, mais intenso ele vai ficar, tá bom? Então, eu peguei só uma sujeirinha de tinta mesmo, porque eu quero o meu fundo bem suave. Aqui do outro lado, também estou passando clareador. Eu pego um pouco do amarelo e passo assim, ó, tiro o excesso num pratinho.
para não ficar muito forte, tá? Então eu faço isso, que daí eu consigo tirar o excesso da tinta e deixar o meu fundo bem suave. Aqui a gente vai fazer o chão, então eu tô passando um pouco de clareador. Não precisa passar muito e nem enlarguecer demais esse chão. Eu quero assim bem delicado, então eu não tô enlarguecendo demais. Eu vou deixar o chão bem rente aqui, próximo ao desenho, tá? Agora com a cor sépia, eu vou fazer o chão. Pego só de um lado do pincel e aplico essa tinta. Olha, eu deposito a tinta próximo ao desenho, tá? Aqui é muito importante você encostar mesmo a tinta bem próximo ao desenho, não deixar nenhum espacinho branco, tá? Não pode ficar uma linha branca dividindo entre o chão e o desenho, tá? Entre o chão e a meia. Tem que ficar bem coladinho mesmo o chão no desenho, tá? É como se você estivesse fazendo um contorno mesmo. Então, olha, eu passo bem próximo, bem rente mesmo a meia e vou espalhando em movimentos de vai e vem. Eu não posso arredondar o meu pincel, não posso arredondar o movimento, tá? É movimento de vai e vem, não posso arredondar esse chão porque vai ficar estranho. Ele tem que ficar sempre reto. Vou esfregando bem. Então, sempre eu deposito ali próximo ao desenho e vou espalhando em movimentos de vai e vem, varrendo essa tinta para ficar mais suave. Eu vou demarcar mais essa área aqui, ó, ressaltar mais aqui essa sombra para dar mais destaque aqui ao desenho. Agora eu vou pegar o pincel filete e a cor verde oliva. Eu vou fazer aqui um contorno em volta aqui das folhinhas, tá? Então eu pego pouca tinta no pincel, não precisa pegar muito. A tinta tem que estar bem molinha, tá? Não pode estar dura, senão você não vai conseguir fazer um contorno legal. E eu vou contornando bem devagarinho, com o pincel em pé, a mão firme. Eu não posso deitar o meu pincel, tá? Se você deitar o pincel, ele vai sair torto, vai sair grosso, tá? Então você tem que manter o pincel bem em pezinho, para o contorno não ficar muito grosso. Faço aqui o risquinho do meio. Então, eu mantenho a minha mão firme e tento não deixar o pincel deitar demais, tá? Tem que manter o meu pincel o mais reto possível, o mais em pé possível, para que o contorno saia fininho. E também, né, a tinta tem que estar no ponto ideal para isso, tem que estar molinha. Se ela estiver grossa, você não vai conseguir um bom resultado. Faço ali umas nervurinhas no meio. Vou pegar mais um pouquinho do verde. E eu vou fazer aqui uns galinhos. Então, eu pego a tinta, coloco o pincel em pé e puxo
os galinhos com a mão firme, tá? Aí você pode fazer a gosto. É para dar uma incrementada aqui na nossa pintura. Aí você pode fazer ao seu gosto, tá? Colocar mais ou menos galinhos. Com o vermelho escarlate e o cabinho do pincel, eu vou fazer aqui umas pintinhas vermelhas, ó, para dar mais uma incrementada na nossa pintura. Então, eu pego e só coloco, só pressiono o cabo do pincel no tecido, que já vai formar a bolinha certinha. Aqui eu coloco algumas também com a cor vinho, porque senão não vai aparecer, né? Se a gente colocar o vermelho em cima do vermelho, não vai aparecer. Então, eu coloco aqui de vinho. Apenas algumas mesmo, não precisa de colocar muito, não. Ainda com o pincel filete e a cor verde oliva, eu vou contornar aqui a caixinha de presente para realçar mais, porque como ela é com a cor clarinha, se não contornar fica um pouco apagada. Então eu contorno, um pouquinho de tinta no pincel, pincel sempre em pé, tá? Faço o contorno e eu vou fazer aqui algumas listrinhas para dar uma decorada. Não precisa fazer as listras completamente retas, tá? Você pode deixar elas um pouco assim irregulares mesmo. Não precisa deixar retinho, não. Para essa parte aqui da meia que ficou sem pintar, eu vou usar essa tinta aqui, Acry Puff branca. Essa tinta é aquela que fica em alto relevo e que depois de seca a gente passa o ferro de passar ou o secador de cabelo e ela expande com o calor, né? Ela fica mais alta. Então, eu vou passando aqui em movimentos circulares ou de batidinhas também você pode passar. E é só passar aqui em toda a área, é muito fácil. E a quantidade de tinta vai determinar o quanto ela vai ser expandida depois, tá? Ou seja, quanto maior for a camada que você aplicar, quanto mais grossa a camada de tinta que você aplicar, mais relevo vai dar, tá? Mais alto o relevo vai ficar. Então, isso aí vai depender da camada que você vai aplicar no seu tecido, tá bom? Você pode dar batidinhas também, ó, dá certo também. Tá? Então, ou batidas ou movimentos circulares. Dos dois jeitos fica bom.
Depois que você terminar de aplicar o Acripuff, tem que aguardar o período de secagem dele, tá? Que é de um dia para o outro, ou seja, só no outro dia que a gente vai poder passar o ferro ou o secador de cabelo, tá? No mesmo dia não pode, tem que aguardar o tempo de secagem. Bom, a minha pintura já está seca, eu deixei ela secando de um dia para o outro, e agora é só passar o ferro de passar ou o secador de cabelo. Eu vou passar o secador de cabelo, então pode passar assim por cima mesmo. Mas se você for usar o ferro de passar, você tem que passar do lado do avesso do tecido, tá? Se você colocar o ferro aqui em cima, ele vai grudar no seu ferro. Então, se for usar o ferro, vira o tecido do avesso, tá bom? Aqui eu usei o secador porque eu acho mais prático. Então, é só passar e o nível que ela vai expandir, né? Vai depender da camada que você passou. Se você passou grosso, ele vai expandir mais. Se você passou pouquinho, ele vai expandir menos, tá bom? Aqui eu esqueci de um detalhe, de fazer o pesponto aqui da meia, tá? Então, eu pego o pincel filete com um pouquinho de branco e eu vou fazer aqui o pesponto, ó. Eu faço vários risquinhos, tá? Um pertinho do outro. E eu vou puxando assim, seguindo aqui o risco da meia, tá? Eu vou arredondando ali pra fazer o pesponto da meia, tá bom? Eu faço isso dos dois lados. Então, assim ficou o resultado da nossa meia natalina. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!